O texto bíblico para a meditação está no livro de Marcos, capítulo 8, que diz: Naqueles dias, havendo uma grande multidão, e não tendo que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse: Tenho compaixão da multidão, porque há 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. E se os deixarem em jejum para as suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E seus discípulos responderam: De onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? E Jesus perguntou: Quantos pães tendes? E os discípulos responderam: 7. Então ordenou à multidão que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães, e tendo dado graças a Deus, partiu-os, e deu-os aos seus discípulos, para que os pusessem diante deles e pusessem-nos diante da multidão. Tinham também alguns peixinhos, e tendo dado graças a Deus, ordenou que também lhes pusessem diante. E comeram, e saciaram-se dos pedaços que sobejaram, levantaram 7 cestos. E os que comeram eram quase 4.000 pessoas, e despediu-os. E entrando logo no barco com seus discípulos, foi para as partes de Dalmanuta. E saíram os fariseus, e começaram a disputar com eles, pedindo-lhe para tentarem um sinal do céu. E suspirando profundamente em seu espírito, disse: Por que pede essa geração um sinal? Em verdade vos digo que a essa geração não se dará sinal algum. E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. E eles se esqueceram de levar pão, e no barco não tinha consigo senão um pão. E ordenou-lhes dizendo: Olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E arrazoavam-se entre si, dizendo: É porque não temos pão. E Jesus, conhecendo isso, disse-lhes: Para que arrazoais, que não tendes pão? Não considerastes nem compreendestes ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Tendo olhos, na verdade, não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis? E não vos lembrais, quando partiu os 5 pães entre os 5.000, quantas alcofas cheias de pedaços levantastes? Então os discípulos responderam: 12. E quando partiu os 7 entre os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? Novamente os discípulos responderam: 7. E ele disse: Como não entendeis ainda? Louvado seja Deus. Deus é um Deus de milagres.